Vamos lá então, pessoal, retomando aí a leitura do nosso livro. Vamos lá. Lembre-se aí, se você estiver vendo esse corte ou escutando nas plataformas digitais, lembre-se, todo dia live no canal Tamir Felipe, menos de terça-feira. E você também pode ir lá, deixar um comentário, dar um likezão maroto, compartilhar também. E se você quiser dar uma moral um pouquinho a mais, nós temos aí as nossas meta de Pix. Pix está na tela, o QR Code, também na descrição. Você também pode ser membro do canal, isso ajuda bastante. E também usar o super chat. Tamo junto? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui a letra porque eu tô meio ceguinho hoje, mano. Vamos lá. Podereis agora perguntar se é razoável que alguns contribuam para que outros possam melhorar as condições de existências e prosperar. Deveríamos responder que, precisamente, nisso se resume o princípio da solidariedade e da justiça social contributiva. Mas seria engano pensar que apenas contribuímos para benefícios dos outros. Como sabeis, a base do processo econômico é o consumo. Se não há capacidade de consumo, se não há potencial aquisitivo, é inútil pensar em produzir. O nível social e econômico de um país se avalia pela capacidade média de consumo de seus habitantes. Capacidade de consumo e padrão de vida são termos equivalentes. Se os industriais pretendem desenvolver suas indústrias, se os comerciantes pretendem ampliar os seus negócios, devem pensar, primeiramente, em criar mercados de consumo. Criar mercados de consumo significa criar consumidores. Todo o dinheiro, pois, que for aplicado em melhorar as condições de vida do povo será dinheiro empregado para aumentar o nível de consumo e, consequentemente, para desenvolver a produção e o comércio. Consumo é satisfação de necessidades. Na hierarquia das necessidades, há as elementares e as complementares. Os índices de progresso econômico e social de um povo mede-se pelo grau em que pode satisfazer as necessidades complementares. Na verdade, o povo brasileiro, na sua maioria, não consegue ainda atender às necessidades elementares. Precisamos, pois, descentralizar o poder de consumo para acelerar o ritmo do processo econômico e da produção da riqueza. Vou ilustrar a tese com um exemplo. Imaginemos 10 pessoas, uma dispondo de 5.000 cruzeiros e as 9 apenas de 5. A primeira poderá adicionar um copo de vinho à refeição, ao passo que as demais não poderão fazê-lo. Mas, se o que tem 5.000 cruzeiros proporcionar 10 cruzeiros a cada um dos 9 restantes, esses poderão dar-se ao prazer de tomar um copo de vinho. 90 cruzeiros não farão muita falta a quem tem 5.000. Em compensação, em vez de um copo de vinho, serão consumidos 10. Nessas condições, se poderá vender 10 vezes mais, produzir 10 vezes mais, transportar 10 vezes mais, arrecadar 10 vezes mais impostos. É, pois, a natureza e a extensão do consumo que aceleram o ritmo da economia. No exemplo figurado, a contribuição era uma dádiva. Nós, porém, não proporcionamos dádivas, mas contribuições, pequenas contribuições, para constituir fundos de assistência social e para proporcionar a cada um uma oportunidade de, com o seu trabalho, aumentar as possibilidades do consumo. A uma economia de produção deve, necessariamente, estar vinculado a uma economia de consumo. Pretender organizar aquela sem cuidar desta seria o mesmo que pensar em construir um edifício sem querer gastar dinheiro com os alicerces. Sua própria natureza não deve ser objeto de exploração privada ou lucrativa. As atividades econômicas não devem ser burocratizadas. Esse é, aliás, um dos grandes males da socialização, males de que padece a própria Rússia. De modo que, se por um lado se elimina o lucro privado, por outro aumenta-se o custo da produção, o que neutraliza qualquer benefício social que o sistema poderia proporcionar. Preciso pensar sobre isso, peraí. Vou reler. As atividades econômicas não devem ser burocratizadas. Esse é, aliás, um dos grandes males da socialização, males de que padece a própria Rússia. De modo que, se, por um lado, se elimina o lucro privado, tá? Por outro, aumenta-se o custo da produção e que neutraliza qualquer benefício social que o sistema poderia proporcionar. Não entendi. Acho que não entendi muito bem, não.
Salve, William. Beleza, mano? De que adiantaria, por exemplo, socializar as fábricas de Caxias se pagassem os mesmos salários aos empregados e os lucros que a oferem atualmente seus proprietários desaparecessem em virtude de uma administração ineficiente? Ah, tá. Entendi. O mal não está em que haja iniciativa privada, o mal está em que a iniciativa seja conduzida no sentido egoísta e individualista, em explorar o povo ao invés de ser dirigida para o bem coletivo. Esta é, senhores, a tese que sustentamos. Não somos socialistas no sentido rigoroso do termo. Mesmo que quiséssemos ser, não teríamos entre nós as condições necessárias para praticar o socialismo. Desejamos um capitalismo sadio, humano, que reconheça os direitos dos trabalhadores, que compreenda a sua verdadeira função econômica e social, que se inspire nos princípios da solidariedade, que suporte os encargos que lhe incumbem perante a coletividade. Somente um capitalismo cristianizado, mas que aparente ser cristão, e crente apenas quando trata de receber, continuando materialista e pagão quando se trata de dar. Somente um capitalismo que não faça da religião, como dizia o Pio VI, XI, o anteparo de sua cobiça, e que ignore quando estão em jogo os interesses dos trabalhadores e do povo. Somente um capitalismo espiritualizado, sentimentalizado, tal como nós o concebemos, e que se identifica com o próprio trabalhismo, pois, nesse caso, o capitalista será um trabalhador por excelência. Somente esse capitalismo poderá, na hora atual, salvar o mundo da debacle e preservá-lo da escravidão. Eu desejaria que nossos adversários refletissem um pouco sobre essas verdades e se dispusessem, sinceramente, a apresentar soluções para os nossos problemas sociais, soluções concretas e não apenas. Não apenas o quê? Ah, tá aqui do outro lado. E não apenas soluções verbais, fugindo a qualquer compromisso para não perder eleitores. Porque quando falamos ao povo, devemos ser claros e positivos. Devemos exibir não apenas as promessas, mas também os encargos que seu cumprimento exige. Nós não temos o receio de fazê-lo, e mais uma vez proclamamos e advertimos que a nossa vitória importará a criação desses encargos. Os que estiverem de acordo, os que formarem a linha de frente do capitalismo solidarista e do trabalhismo, venham conosco. Os que formarem na retaguarda do capitalismo individualista e reacionário, que nos combatam e neguem os seus votos. Mas o povo está conosco, e está conosco, porque sabe que compreende que estamos defendendo a sua causa. Eis também porque, caxienses, seremos vitoriosos. Será o triunfo da ideia, e não a vitória dos homens. A vitória da ideia, que há de lançar no Rio Grande os marcos de uma nova política social. Política da esperança para os desafortunados, de conforto para os que sentem a aflição das privações e sofrem a angústia da dor. Política de mais tranquilidade, de mais segurança e de mais justiça. Política que nos há de conduzir, ainda que lentamente, a custas de muitos trabalhos e de muitas lutas, a um mundo da verdadeira liberdade e democracia social, onde só nós sintamos como o direito de ser felizes, quando os nossos olhos deixarem de contemplar o espetáculo cotidiano da miséria e da necessidade, e quando possamos erguê-los para o céu, não para implorar apenas aquilo que o egoísmo e a iniquidade dos homens soneguem, mas também para agradecer os benefícios recebidos através de uma ordem social feita de solidariedade, de fraternidade e de justiça. Caraca, esse livro é da hora, hein, mano? Esse livro é da hora mesmo, velho. Livro antigueira, mano. O bagulho mó, mó atual, velho. Ó, esse livro good, hein, mano? Que livro good. Salve, salve, Henry. Tamir, a impossibilidade de estabilização da abstração monetária ou torná-la em um meio efetivo não mostra como malévola é a relação monetária? Como é que é, mano? Nossa, deixa eu até passar aqui para eu deixar maior esse comentário. Tamir, a impossibilidade da estabilização da abstração monetária ou torná-la em um meio efetivo não mostra o quão malévolo é uma relação monetarizada? Cara, eu não entendi sua pergunta, cara.
Não entendi sua pergunta, não. Como pode haver um capitalismo humano se a lógica capitalista é a reprodução do capital, representado e muita pela generalização de mercadorias? Cara, eu acho que no próprio livro ele volta um pouco antes dessa parte ali. Na verdade, esse capítulo tudo que a gente terminou de ler agora, ele fala exatamente que a diferença do capitalismo é, individualista ou capitalismo coletivo, né? É isso. Ele explica ali qual que é a diferença. Não sei se você acompanhou antes a leitura, a parte de antes, mas ele explica direitinho ali. Ele começa já explicando a diferença entre o trabalhismo e o socialismo, o comunismo, do jeito clássico, e os capitalistas individualistas. Ele faz uma descrição, uma diferenciação e coloca a posição dele no meio ali, o Pasqualini. Mas basicamente é o capitalista e o capital, quando está servindo para o bem coletivo, né, quando tem suas funções para servir o bem coletivo, ele é bem visto. Quando ele tem as suas funções para um bem individualista, ele não é bem visto. É isso. O ponto era esse. Bom dia, Matheus. Até o distributivismo é melhor que o trabalhismo desse cara aí. Que cara aí, gente? Esse cara aqui é o Pasqualini, não é o cara aí, não. É o cara aí, não, pô. Isso aqui é um dos pais do trabalhismo aqui, do positivismo brasileiro, mano. Do trabalhismo brasileiro, pô. Não é o cara aí. Ô, louco. Mas a lógica produtivista se mantém. Não, dada a questão acumulativa de capital? Não. Pelo que ele tá escrevendo, não, mano. Esse é o cara. Não é o cara aí, pô. Achei engraçado. Tô zoando não, viu, Carlos? Eu achei engraçado o cara aí. Vamos lá, então. Podemos continuar? Ou querem comentar mais? Onde eu posso ouvir os capítulos anteriores? Mano, eu vou disponibilizar hoje. Vou terminar esse aqui, aí eu disponibilizo hoje, pode ser? Eu tô enrolando pra fazer a thumb, velho. Por quê? Mais exatamente. Vamos lá aqui. O terceiro capítulo ele começa a falar sobre isso, mano. Mundo baseado na cooperação. Acho que ele vai falar mais sobre isso aí. Acho que dá pra entender mais. Vamos lá? Capítulo 3. Deixa eu mudar aqui, ó. O TP, que aí fica mais fácil pra nós. Então vamos lá. Capítulo 3. Um mundo baseado na cooperação. Bem compreendo, meus caros paranifados. O que é paranifados? A vossa satisfação no momento em que, chegando ao termo final de vossos estudos acadêmicos, recebeis a recompensa dos vossos trabalhos e o coroamento de vossos esforços. É sem dúvida uma vitória, o que acabais de conseguir, uma das mais belas e esplêndidas vitórias, porque é o triunfo do espírito, da perseverança e da dedicação. Triunfo que custa a mais das vezes não pequenos sacrifícios, e que somente pode ser verdadeiramente alcançado quando existe um ideal que ilumina a existência. Compreendo vossa emoção, porque a senti igual um dia quando, há quase dois decênios, nesta mesma casa, um grupo de jovens como vós prestávamos o juramento solene de defender o direito e a justiça e a causa da humanidade. Humanatais, causais, non cum de futuros. Na promessa que acabais de fazer, de desempenhar com honra os deveres de vosso grau, está implícito o mesmo compromisso, pois a natureza dos vossos estudos, das vossas pesquisas científicas e dos mistérios que estáis habilitados a exercer, vos impõe o dever de pôr os vossos conhecimentos e as vossas aptidões ao serviço da sociedade. Só pode haver honra, só pode haver mérito, só pode haver nobreza nas nossas ações quando elas têm um sentido humano e quando derivam daquela parte do nosso ser
onde os sentimentos sociais se sobrepõem aos instintos egoístas, origem de todos os males e de todos os sofrimentos da humanidade. Nestes anos de disciplina escolar, durante o curso que, com tanto êxito acabais de concluir, fizestes, guiados por vossos mestres, uma ampla digressão no domínio das ciências econômicas e políticas. Estudantes e estudastes os suportes materiais da sociedade, a sua estrutura econômica e política, os fenômenos da produção, circulação e distribuição da riqueza, a lei das trocas, a função do trabalho, a origem do capital, a organização e a técnica do comércio, a ciência da administração privada e pública, um amplo programa, enfim, de matérias e de questões onde se acham inscritos os problemas fundamentais da dinâmica social e onde deveis ter sentido também palpitar a inquietação e a angústia do mundo moderno. Já nas primeiras páginas dos vossos compreendidos encontrastes com noções preliminares de todos os fenômenos econômicos, a observação fundamental de que o homem é um sistema de necessidades e de que toda atividade humana se desenvolve no sentido da produção de bens e serviços para a satisfação dessa necessidade. A inteligência armou a mão e os sentidos do homem de instrumentos poderosos para agir sobre a natureza, mas se extraordinários foram são os progressos das ciências e da técnica relativamente aos processos da produção de bens. Talvez o mesmo não se possa afirmar quanto ao critério social de sua repartição. As descobertas das ciências, o aperfeiçoamento da técnica e os equipamentos mecânicos criaram para o homem dos nossos dias condições superiores e nunca imaginadas de segurança, de comodidade e de conforto, mas determinaram, por outro lado, a concentração industrial e capitalista, tendo como consequência a formação do proletariado moderno. Aí, ó, vai responder agora a sua pergunta, Lucas. A produção de utilidades converteu-se numa fonte ilimitada de lucro para os que dispõem dos meios de produção e de troca, mas essas mesmas utilidades são as mais das vezes inacessíveis aos que contribuem com o seu trabalho para produzi-las. Se a produção pressupõe, de um lado, necessidades humanas e, de outro lado, trabalho humano, não parece justo que poucos favorecidos da sorte acumulem proventos ilimitados à custa desse trabalho e das necessidades. Porque há duas maneiras de viver, do trabalho próprio ou do trabalho alheio. Parece-me que essa segunda forma é um desafio lançado à face de Deus. Não disse o Criador que o homem haveria de ganhar o pão de cada dia com o suor do seu rosto? No entanto, há os que se subtraem ao cumprimento da lei divina, aos que iludem e a desfraudam conseguindo não o pão cotidiano, mas todas as comodidades da vida, com o suor de rostos alheios. Há, pois, um erro fundamental na organização social e econômica do mundo, erro tantas vezes apontado e assinalado, erro das mais funestas consequências e que coloca num dos extremos do sistema os que trabalham e no outro extremo os que usufruem dos benefícios. Hoje, mais do que nunca, o compreendemos e mais do que nunca sentimos a necessidade de corrigi-los. O capitalismo, na sua forma individualista e egoísta, é a origem e a causa de todos os males que atormentam o mundo. E esse egoísmo, na sua avidez ilimitada de lucros, que cria os monopólios, que explora o homem, que maquina as guerras, que gera miséria, que oprime os povos. É ele a negação da solidariedade humana e o repúdio das leis divinas. Toda a existência humana, as relações entre os indivíduos e as relações entre os povos estão envenenadas e animalizadas pela ideia de luta. Luta pela dominação, luta pelo ganho, luta pelo espaço, pelos mercados, pelas matérias-primas. Lutam os indivíduos, lutam as classes, lutam os povos, lutam os continentes. Já na educação das crianças se procura, por várias formas, desenvolver esse instinto animal, incutindo-lhes a ideia de que é necessário vencer na vida. Para essa luta, não há ética, não há fair play. As limitações que se lhe traçam são, para os indivíduos, as disposições do Código Penal.
Para as nações, segundo a história, tá arriscado que eu não consigo entender. Segundo a história, demonstra o único limite é o poder das armas. Cada homem vê no seu próximo um adversário virtual e cada povo enxerga nos demais povos inimigos potenciais. As guerras são romanceadas e os feitos bélicos tanto mais exaltados quanto mais ferozes e mais sangrentos os embates e maior o número de vítimas que se encontram nos campos de batalha. Há os que sustentam que esta forma de luta é uma contingência biológica animal, e há os que afirmam, principalmente os que têm interesse em que não desapareçam, ser ela até um fator de progresso. É por essa forma que se procuram explicar e justificar as guerras, essas espantosas e estúpidas carnificinas que têm ensanguentado o mundo, causando os maiores sofrimentos à humanidade e degradando o homem à categoria do mais cruel dos animais. As guerras foram, por isso, industrializadas e converteram-se num negócio e numa profissão. Mas, se a luta é uma característica biológica, se é a expressão da natureza e de instintos animais, não devemos esquecer que há no homem, além da animalidade, todo o conjunto de atributos psicológicos que lhe permitem distinguir o bem do mal, o justo do injusto e de formular, enfim, julgamentos morais. Além das tendências egoístas, manifestações do instintivo de conservação, há na psique humana, mais ou menos desenvolvidos, os sentimentos sociais de simpatia e de solidariedade, cuja inexistência ou desaparecimento tornaria impossível a vida em sociedade. A simpatia, como sabeis, é uma sintonização de estados afetivos, a nossa identificação na situação de outrem. Quando nos comovem diante da dor e da miséria alheia, quando os corremos em auxílios dos nossos semelhantes, agimos sob o influxo dos sentimentos de simpatia e solidariedade. É nesse sentimento, cujas raízes mergulham na nossa própria constituição orgânica, que tem na sua origem o direito e a justiça, que nada mais são, psicologicamente, que a dosagem, a medida e equilíbrio das reações egosimpáticas, materializadas nas suas diversas formas de expressão. O individualismo, na ordem social, corresponde à predominância das reações egoísticas na esfera psicológica e, portanto, a uma diminuição ou obscurecimento dos sentimentos de simpatia, de solidariedade. O individualismo consiste precisamente na desconsideração do semelhante e, por essa razão, os seus processos são os da luta. Creio que a mais primária manifestação do individualismo na ordem humana foi a antropofagia. Segue-se-lhe a escravidão e a servidão, do direito de devorar o vencido, passou-se ao do dispor dele como coisa, como propriedade. Segundo Aristóteles, o escravo é uma máquina animada, como uma máquina é um escravo sem alma. Na concepção romana, os escravos eram exatamente um produto da luta, isto é, da guerra e da conquista. O vencedor tinha o direito de vida e morte sobre o vencido, jus videt et nescis. Os imperadores, porém, em vez de matarem os prisioneiros, os vendiam como os escravos, conservando-lhes assim a vida. Daí a denominação do serve. A escravidão e a servidão, tais como existiam antigamente, foram abolidas no nosso tempo entre os povos civilizados e nos inspiram hoje o mais profundo horror. Subsistem, porém, não raros, sob outras formas e subsistirão sempre enquanto o individualismo, nas suas manifestações exclusivistas e agressivas e na sua sede de dominação e de lucros, continuar a cavar desigualdades e produzir desequilíbrios sociais. O processo social define-se por duas tendências, a individualista e a socialista. A primeira, tendo como epicentro os instintos egoístas e a segunda, os sentimentos de simpatia e de solidariedade. É em torno do ponto de equilíbrio dessas duas tendências que se agita a humanidade e há de continuar sempre convulsionada e angustiada enquanto não o encontrar.
Os métodos do individualismo são os da luta pela dominação, pela sujeição do indivíduo a outro indivíduo, da luta pelo ganho sem limite e sem considerações. Os métodos de socialismo, que aqui defino simplesmente como crescente extensão da solidariedade social, são os da cooperação. Se examinarmos a evolução do homem, veremos que todos os seus progressos moral consistem na ampliação do círculo de solidariedade social, de modo que se estenda além da família, do clã, da classe, do grupo, da nacionalidade, para abranger todas as criaturas humanas. A grande tragédia do mundo é ser governado pelos instintos, muitas vezes os instintos mais primários, e não pela razão e os sentimentos. Deve-se substituir a concepção individualista, irracional e antimal de luta pela vida, pela ideia moral de cooperação para a vida, cooperação dos indivíduos, cooperação dos povos, cooperação dos continentes. As tendências egoístas de supremacia, de dominação do exclusivismo devem ceder lugar aos sentimentos de justiça e de igualdade. Os instintos de pugnacidade devem ser sublimados e aplicadas as suas energias na conquista da natureza e na debelação de todos os males que afligem a humanidade. O homem deve lutar, mas lutar unicamente pela liberdade, mas lutar unicamente para libertar-se da miséria, do medo, do ódio, da opressão e nunca para escravizar os seus semelhantes. Nossa era está desgraçadamente ainda mais imbuída de concepções agonísticas, de guerras, de lutas, de vitórias, de conquistas, de vencedores, de vencidos, de hegemonia, de dominação. No próprio âmbito da vida cotidiana, quando alguém, por força das circunstâncias, acumula riqueza, é considerado e saudado como um vencedor. Venceu na vida e recebe as honras e as homenagens que a fortuna impõe. Eu não ousaria afirmar, como São João Crisóstomo, que ninguém pode enriquecer honestamente. Talvez se apoiasse o Santo Padre na igreja na palavra de Jesus, segundo a qual é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus, é que, no pensamento de Jesus, a riqueza traz consigo o estigma da injustiça. Mas, por pregar essas doutrinas, foi Cristo crucificado. Se ele voltasse hoje ao mundo, muitos do que se diziam seus discípulos e seus adeptos talvez não o reconhecessem e o negassem antes que o galo cantasse pela primeira vez. O que é certo, o que não pode merecer dúvida, é que também nas lutas econômicas, onde há vencedores, há vencidos, e, para que as riquezas se acumulem, em algum ponto é necessário, a não ser que seja negue o princípio da conservação da energia, que desapareça ou se refaça noutros. Se é utopia pretender erradicar a causa do mal, se não seria sensato nem conveniente, nessa fase da evolução humana, eliminar o capitalismo como propriedade privada dos meios de produção e, como instrumento de lucro, deve-se, pelo menos, coartar-lhes os excessos e impedir a exploração do homem pelo homem, que conduz a uma nova forma de escravidão. É necessário, antes de tudo, como proclama Leão XIII, na sua famosa encíclica, subtrair os trabalhadores do egoísmo desumano dos especuladores, que, na sua avidez ilimitada de lucros deles abusam como se fossem coisas. E, se é unicamente o trabalho, como ainda observava o grande pontífice, que gera a riqueza das nações, manda então a justiça que se atribua aos trabalhadores aquela parte dos benefícios a que eles têm direito, corrigir os malefícios do capitalismo na ordem interna e banir o imperialismo na ordem externa. Será, certamente, o programa do futuro, porque o imperialismo é a forma internacional do capitalismo, como o capitalismo é a forma individual do imperialismo. É certo que, desde os tempos em que a escravidão era considerada uma instituição natural e justa, desde os tempos em que, segundo a doutrina de Aristóteles, se sustentavam haver homens cuja natureza é de serem escravos, muito progresso foram feitos nas instituições jurídicas e sociais. Estamos, porém, ainda muito longe do termo final dessa evolução. Todos hoje compreendem e admitem que não podem haver paz,
que não pode substituir uma organização econômica e social em que uns possam em excesso e outros não tenham como satisfazer as necessidades mais elementares da vida. Não há nenhuma razão natural, nem jurídica, nem moral que possa excluir uma parte da humanidade do uso de gozo dos bens da terra, dos frutos e dos benefícios da cultura e da civilização. O mundo deverá propreender para uma organização social em que todos possam usufruir esses benefícios na justa medida das suas necessidades e na justa proporção do seu trabalho. É a isso e apenas a isso que denominamos socialismo. Ter em excesso, quando outros possuem o suficiente, é admissível. Possuir, porém, em excesso quando outros não têm o indispensável é profundamente injusto e desumano. E, como queria Santo Ambrósio, quase um ato de violência. Eu não creio que aqueles mesmos que, bafejados pela sorte, conseguiram acumular riquezas, possam julgar-se felizes e tranquilos tendo diante dos olhos o espetáculo cotidiano da miséria e da necessidade. Talvez se sentissem mais em paz com a própria consciência se, possuindo menos, pudessem enxergar um pouco mais de fato, em um pouco menos de rancor nos rostos de seus irmãos abatidos pelo trabalho e torturados pelo sofrimento. Porque, como adverte a Escritura, é melhor ter pouco com justiça do que muito iniquamente. Mas uma ordem material e exterior baseada na justiça somente será possível quando tiver plena correspondência com o estado interior e espiritual. A organização social e econômica será sempre o reflexo de uma mentalidade, e enquanto essa mentalidade não evoluir e se aperfeiçoar, enquanto o homem não aprender a moderar os seus instintos egoístas e incluir como condição de sua felicidade a felicidade alheia, não poderemos ter esperanças de que haja no mundo paz, segurança e bem-estar. Não haverá transformações sociais estáveis e duradouras se não se reformar ao mesmo tempo o caráter do homem. O que é necessário, por isso, é educá-lo, cultivar-lhe o lado bom e nobre da personalidade, desenvolver-lhe os sentimentos de simpatia e de solidariedade, ensinar-lhe a amar os seus semelhantes e a reprimir os instintos egoístas. Não creio, porém, que essa educação do homem se possa realizar sem liberdade. Nossos sentimentos estão em relação com as nossas ideias e concepções. Para sentir, é preciso compreender, mas, para compreender, é necessário que exista a possibilidade da transmissão e do debate das ideias, pois é por essa forma que se amplificam os horizontes do pensamento e se retificam os seus erros. Educar consiste precisamente em incutir representações mentais capazes de provocar determinados sentimentos, atos e atitudes. Educar é ensinar a compreender, a sentir e a reagir. Educar é formar convicções. Para que possa haver educação é necessário, pois, antes de tudo, que haja liberdade de pensamento e de suas expressões. Onde essa liberdade não existe, jamais poderá haver consciência. Haverá, sim, almas deformadas, como as plantas que rastejam esmagadas sob o peso dos rochedos. O horrendo espetáculo que hoje oferece ao mundo nos indica, como uma evidência, que não poderia ser mais eloquente nem mais cruel. A que extremos de bárbaro e de voracidade pode chegar o homem quando se lhe tira a liberdade de pensar, quando se exaltam os instintos animais e quando se lhe ensina que a paz é uma utopia, sonho de pusilânimes, e que a maneira mais gloriosa e heróica de viver e de servir a pátria é saber manejar um engenho de guerra para trucidar os outros homens, filhos de outras pátrias. Aí estão os escombros ensanguentados da velha e desgraçada Europa para documentar, mais uma vez, a obra sinistra dos regimes de força, da mística nacionalista e da histeria militarista. Melhor, não. Mais vale a sabedoria, diz a Bíblia, do que o poder das armas. Refletimos sobre tudo isso, nós, os da Américas, nós brasileiros, porque talvez tenhamos assim a sorte de desviar ainda em tempo, certos caminhos que podem conduzir ao mesmo erro e ao mesmo abismo. Meus jovens amigos, muito desejaria
que os vossos estudos em ciências econômicas vos houvessem levado, como conclusão final, aquele admirável pensamento de Ruskin, segundo o qual a verdadeira ciência da economia política é aquela que ensina as nações a desejar e obter, pelo trabalho, as coisas que conduzem com a vida, e a desprezar e destruir as que conduzem à ruína. Porque, em verdade, somente existe uma riqueza, a vida. E agora, ao deixardes esta escola, o maior bem que vos posso almejar é que vos conserveis fiéis a vós mesmos, fiéis ao ideal com que nela entrastes, por maior que possam ser durante vossa vida, os vossos desenganos. Não abandoneis nunca a crença no aperfeiçoamento moral do homem e num futuro melhor para a humanidade. Humanitas quase cegues. A humanidade é como uma seara imensa e imperecível, em que alguns frutos amadurecem mais cedo e outros mais tarde. Dia virá, porém, em que todos estarão sazonados, em que as ideias de bondade, de fraternidade, de justiça frutificarão em todos os corações. Então, só então haverá paz no mundo. Paz que não será o emudecimento da razão diante da força, o estrangulamento da liberdade, a humilhação da justiça, o silêncio dos oprimidos, a resignação dos desgraçados. Paz que não será a paz gelada dos sepulcros, caiado por fora e podre por dentro, mas a paz que iluminará um mundo livre de torpezas, de miséria, de podridões, um mundo redimido de todas as iniquidades. Se tudo isso é utopia, lembrai-vos de que não haverá para vós, que sois a mocidade, tarefa mais nobre, mais digna e mais gloriosa do que trabalhar, ainda que em vão, pela realização dessa utopia. E, com a alma isenta de preconceitos, liberta de ódios e purificada de egoísmos, com o coração voltado para todos os homens e todos os povos, repeti, como numa oração de cada dia, as palavras de Sêneca. Deixa eu ler aqui, mano, os comentários. O capitalismo real tende à financiarização e exploração máxima. O capitalismo trabalhista é focado no desenvolvimento estratégico para beneficiar quem produz e quem investe. O autor está colocando como endemicamente natural a mercadoria. Você está lendo Kropotkin? Estou vendo também no Show News tal, mas as privatizações da sociabilidade não é uma das, senão a principal característica desses males? Também percebi isso, Lucas. Milhões de camaradas morrem de fome por não possuírem abstrações monetárias o suficiente. Isso não é absurdo? É difícil entender o Pasqualini sem entender antes o conceito de usura social que ele explica no começo do livro. Estou pegando o bonde andando. Ou seja, Marcos Castro, distributivismo. Tranquilo, Lucas. Depois dá uma olhada nos outros capítulos. Só tem 2 antes desse. Deve ter a playlist no canal. Inspira-se capitalismo. Bom dia, galera. Bom dia, Walter. Bom dia. Se for distributivismo, PTB seria PDB. Partir. Bom dia, turma. Bom dia, Antônio. Necessariamente o Partido Liberal Mexicano, no começo do século passado, tinha posturas anarquistas, não liberais. Tem doido pra tudo, ô louco. Os sovietes eram os príncipes anarquistas, porém os membros eram tal. Muito bom esse capítulo. Eu tô gostando também. Aí tem aqui a reza, a gente... só a reza, falta só a reza pra acabar esse capítulo. Deixa eu fazer a reza aqui já e fica o capítulo 3 já fechadinho. As palavras de Sêneca, vamos ver as palavras de Sêneca, né? Reza não. Contemplarei todas as terras como se fossem minhas, e a minha como se fora de todos, e viverei como quem sabe que nasceu para os outros, e por essa razão darei graças à natureza que, por tal forma, não poderei torná-la melhor a minha existência. Pois, sendo um só, deu-me a todos e assim fez que todos se dessem a mim. Tudo o que eu possuir, nem guardarei com avareza, nem desperdiçarei com prodigalidade. E pensarei sempre que nenhuma coisa será tão minha como quando a tiver dado de coração.
Saberei que a minha pátria é um mundo governado por Deus e que Deus está acima de mim, junto de mim, como o supremo censor dos meus atos e das minhas palavras. Quando a natureza me chamar novamente ao seu seio, partirei dando testemunho que amei a retidão da consciência e as nobres finalidades da vida, que não ofendi a liberdade de ninguém e que ninguém diminuiu a minha. Aquele que assim agir, aquele que tentar agir assim, ainda que nada consiga, ainda que sucumba, terá realizado coisas admiráveis e entrará no caminho que leva até Deus. Essas são as palavras aí. Essas são as palavras de Sêneca. Próximo capítulo, gente, é... O próximo capítulo é Diretrizes Fundamentais do Trabalhismo Brasileiro, tá bom? A gente consegue ler outro dia aí.